Então vamos lá. Você sabe quem foi Tiradentes? Eu sei. Tiradentes foi um alferes, ele era da tropa paga de Minas, ele nasceu em 1746, na cidade onde hoje chama-se Tiradentes, e ele foi executado no dia 21 de abril de 1792. Ele foi o mártir da independência, porque ele foi o único da conspiração ali dos Inconfidentes que recebeu o castigo exemplar. Legal, mas isso aí até meu Pinter sabe, né, Pinter? Todo mundo conhece o Tiradentes. Esse é um dos apelidos dele. Ele também era chamado de o Liberdade, o República, o Corta-Vento. O nome dele, na verdade, é Joaquim José da Silva Xavier. Esse alferes do exército, ele ficou órfão aos 11 anos de idade. Ele tinha mais 6 irmãos, trabalhou até os 20 e poucos nas terras herdadas ali do pai e depois foi tentar a vida na tropa paga de Minas, aonde, né, ele recebe o título aí de alferes, como se fosse um tenente. O Tiradentes, ele vai se tornar o Tiradentes, né? Esse apelido ele vai receber depois, porque ele vai aprender o ofício de tirar dentes com o seu tio e ao mesmo tempo um primo dele, que era padre, vai ensinar para ele alguns conhecimentos sobre botânica, sobre plantas medicinais. Então ele também fazia por fora aí alguns trabalhos de médico. Além dessas habilidades, ele era um autodidata em mineralogia e ciências da natureza. Tanto é que o capitão do regimento dele designou ele para algumas missões de reconhecimento entre Minas e o Rio de Janeiro pelo seu impressionante conhecimento, habilidade aí com os assuntos, né, da natureza. E ele esperava que isso fosse render para ele uma promoção, só que não. O próprio governador de Minas Gerais chegou a registrar a notória inteligência mineralógica desse alferes. Só que essa inteligência dele, essas habilidades dele, elas foram reconhecidas, mas não foram recompensadas. E é justamente esse um dos pontos que vai transformar ele num inconfidente, num cara que vai participar dessa conspiração, né, de brasileiros, não todos, tá? Tínhamos português aí no meio, imaginando a independência aí, primeiro de Minas Gerais, depois do Brasil inteiro. Um dos pontos dos inconfidentes era essa disparidade. Como que, né, os colonos, só por serem colonos, eles eram diminuídos, eles não tinham acesso a altos cargos, né? E quem era português, às vezes nem tinha lá o mesmo gabarito deles e alcançava cargos mais altos. Fora os impostos, fora a opressão, fora vários eventos aí que vão culminar na tal da Inconfidência Mineira. Mas, voltando aqui para o Tiradentes. O Tiradentes, ele, lógico, né, ficou muito frustrado e muito indignado com essa diminuição aí do seu potencial, de não haver uma promoção para ele, porque ele ia além, né, das suas funções militares. Ele, por exemplo, uma faceta que pouca gente conhece, ele chegou a propor canalizar o rio Maracanã. Ele propôs aproveitar os desníveis de rios ali nas Laranjeiras para fazer moinhos. Ele propôs, inclusive, uma barca que ligasse o rio à Praia Grande, Niterói. Todos esses projetos, 30 anos depois, serão colocados em prática quando a família real vem para cá. Ou seja, ele estava se antecipando, ele era um cara de vanguarda, mas não tinha reconhecimento. E se encaixou, né, conseguiu se encontrar nas ideias iluministas. Ideias essas que ele vai ter contato com a biblioteca de um cônego, onde ele vai ler filósofos que estavam fazendo muito a diferença na época, que fizeram bastante, né? Montesquieu, John Locke, Rousseau. Então ali que ele vai se encantar e vai encontrar, né, um projeto ali para suas ideias. Ele era chamado de o República. Ele começa a andar com livros embaixo do braço, estilo os americanos, que era uma ideia também que eles estavam se inspirando, já que os Estados Unidos já tinha conseguido a sua independência em 1776. Mas por que Portugal não dava atenção, né? Por que o governador não escutava esses projetos dele? Porque a gana dos impostos, a necessidade dos impostos de Portugal falava muito mais alto.
Portugal só pensava em cobrar impostos, 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 porque era completamente dependente da Inglaterra. Tudo que Portugal consumia, basicamente, vinha da Inglaterra. Só que justamente nesse momento, final do século XVIII, já se esgotou esse modelo e quem vai ter que pagar o pato são os colonos. Em especial, o lugar mais rico da colônia, que era Minas Gerais. Então não é por acaso que lá que vai acontecer o movimento da Inconfidência. Mas e a construção, né, dessa imagem heróica, essa idealização do Tiradentes? O que tem por trás disso? O que todo mundo sabe, até o meu Pinter sabe, é que Tiradentes ele foi idealizado no quadro do Pedro Américo como um salvador, né? Tipo Jesus Cristo. Inclusive, né, com barba, cabelo comprido, coisa que não aconteceria com o prisioneiro. Com certeza, em função dos piolhos e tal, ele teria com a cabeça raspada, a barba feita. E quando, né, ele foi esquartejado, tá lá na sentença dele, que as partes seriam espalhadas. Aliás, uma parte muito interessante da sentença, os termos portugueses da época. Pensando hoje, né? Que ele morra de morte natural na forca. Essa ideia, morra de morte natural na forca, é porque ele deveria morrer no tempo dele. Não tinha que ter nenhum tipo de benevolência ali, né? Só que como ele estava muito magrinho, né? Veja, ele foi preso no Rio de Janeiro, ele estava escondido lá, até para não ficar chamando atenção em Minas Gerais, porque o próprio governador, o Visconde Barbacena, ficou sabendo da conspiração, porque tinha um delator entre os 28 ali inconfidentes, que era o Joaquim Silvério dos Reis, e como o movimento, né, ele iria estourar quando a derrama fosse instaurada, que era a cobrança dos impostos atrasados, da cota anual que Minas Gerais tinha que entregar, que eram lá mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Então ele estava no Rio de Janeiro. Ele foi preso em maio de 1789 e ele vai ser executado em 1792. E ele não resistiu à prisão, tá? Muitos pensam que ele resistiu à prisão, mas não. Ele estava armado e tal, mas ele escolheu não resistir. E a figura de Marte, né, além desse quadro do Pedro Américo que fica na nossa cabeça, porque Pedro Américo foi um pintor contratado aí quando o Brasil tornou-se uma república, tanto que o próprio feriado de 21 de abril começou a ser feriado nacional quando? Em 1890. Então o Brasil torna-se república e teve a necessidade de construir essa imagem de algumas figuras, né, que gerasse símbolo, que gerasse unidade, que gerasse o sentimento de nação, de pertencimento. E o Tiradentes está no meio deles. Muitos ficaram de fora, como os que morreram também com o castigo exemplar, enforcados, esquartejados e tal, que foi da Inconfidência Baiana de 1799. Esses não foram aí endeusados, né? Não foram erguidos a uma imagem patriótica e heróica, mas o Tiradentes foi. O Tiradentes foi não só porque ele estava fazendo parte do movimento de elite, mas também porque tem o valor dele. Quando ele foi preso, em maio de 89, ele vai, né, enfim, passar por muita tortura, interrogatório e o próprio julgamento. A sentença dos inconfidentes, inicialmente, né, os 28 inconfidentes foram condenados, sendo 10 deles a pena capital, a morte. Só que de última hora, o Dom João, príncipe regente, já que a Dona Maria I, rainha de Portugal, já não estava com a sua sanidade muito intacta, né? De última hora foi comutada a pena desses 10 para degredo perpétuo e ele então serviu de bode expiatório. Um detalhe, esses inconfidentes, essa ideia deles, a ideia de liberdade foi plantada em terreno fértil. Porque para pensar, eu estou em 1789 quando toda essa história está acontecendo e lá em 1822 o próprio Dom Pedro I, né, um português, vai proclamar a nossa independência. E um dos inconfidentes vai fazer parte da Assembleia Constituinte de 1823. Então, olha que ironia do destino, né? Ele vai estar ali participando do projeto constitucional do Brasil independente. Ele foi o cara aí que recebeu o tal do castigo exemplar. Castigo exemplar da coroa portuguesa, que envolvia não só o suplício, né, desse enforcamento em praça pública que vai acontecer com ele lá no Rio de Janeiro, mas depois essa história de esquartejar o corpo, espalhar, ainda por cima vai atingir 3 gerações
que vão ser consideradas aí infames. Então, os descendentes do condenado, a casa do condenado vai ser destruída, o terreno salgado. Então, castigo que vai muito além da morte, muito além do sofrimento. E só ele recebeu. Só ele recebeu? Tudo bem. Pode ter sido lá o laranja, né, para que Portugal tentasse mostrar que ele foi um movimento de um homem, enfim, nada importante, né, doido, que não tinha lá muito seu valor. Só que ele, durante o julgamento, foi o único dos inconfidentes que não ficou dedurando os outros. Ele foi o cara que assumiu a culpa sozinho. Inclusive, né, disse que ele falou exatamente essas palavras: pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria. Então essas seriam as palavras dele, né? Então, enquanto ele estava assim dizendo que ele tinha pensado em tudo, ele ia executar tudo, inclusive nos planos estava lá a decapitação do Visconde Barbacena, que era o governador de Minas Gerais, os outros não estavam assim tão firmes no seu ideal, no seu propósito. Então tem um fundamento aí de valor nele e tem também a ideia, né, da construção de um sentimento de nação pós-queda do imperador Dom Pedro II. Beleza, minha gente? Era só essas curiosidades aí para vocês sobre o Tiradentes. Um abraço. Tchau, tchau.